E aí, como é que você está, querido? Pega essa visão aqui. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Abre lá a tua Bíblia. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Deus está falando aqui que colocará dentro de nós o Espírito Santo dele, que nos fará andar sobre os estatutos e as leis dele, que nós devemos guardar essas leis e esses juízos e andar sempre observando-as, para que nós possamos, para que nós venhamos a ter, né, uma vida boa, uma vida tranquila, né, esperando, enfim, a eternidade com o Pai. Mas eu quero falar o seguinte com você hoje. Eu quero ministrar uma palavra no teu coração sobre restauração. A gente vive em tempos difíceis, em tempos de pandemia, vírus, né? Em tempos que talvez você tenha perdido o seu emprego, sua fonte de renda, talvez você se veja em ruína, né? Igual aquelas cidades no Oriente que são bombardeadas, só vê ruínas, prédios quebrados. Talvez a sua vida esteja assim. Mas eu quero te trazer essa palavra hoje, que é uma palavra de restauração, cara. Uma palavra que vai, de repente, em nome de Jesus, cara, te dar um ânimo, né? Um fôlego. Que esse fôlego seja Deus falando no teu coração. Cara, abre tua Bíblia. Se você ainda não abriu, abre tua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 36. Quero ler com você do versículo 24 ao 27. Eu comecei esse vídeo falando do 27, mas volta um pouquinho lá no versículo 24. Beleza? Bom, antes de começar, cara, eu quero pedir que você já senta o dedo aí no like. É isso que eu quero te pedir. Curte esse vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Preciso dessa ajuda tua para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Posso contar contigo? Muito obrigado. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Diz o seguinte: E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Até aqui. Cara, versículo 24 até o 27. Eu poderia ficar aqui 2 horas falando sobre esses 4 versículos. É um conteúdo tão grande, tão abrangente. Se você tiver com um olhar espiritual nesses 4 versículos, que você pode ministrar durante horas, porque esses 4 versículos eles vão falar de um processo, né? Deus, se ele quiser, ele pode estalar o dedo e fazer o que ele quer. Ele pode tirar uma vida, fazer uma vida surgir, pode destruir o mundo, pode, enfim, operar milagres e maravilhas no estalar de dedos. Só que as coisas de Deus, eu costumo dizer que elas têm início, meio e fim. Existe um processo para todo o propósito de Deus na Terra. Então Deus começa falando que ele vai tomar dentre os gentios todos os escolhidos e vão fazer congregar sobre a terra, né? Vai trazer-nos para a nossa terra, a terra prometida. Então ele aspergirá água sobre vós, sobre eu, sobre você, sobre todos os escolhidos. E nós iremos ficar purificados de todas as nossas imundícias, de todos os nossos pecados, de todos os nossos ídolos. E ele nos dará um coração novo. Ele vai arrancar o coração de pedra que nós temos e vai nos dar um coração de carne. Está entendendo o poder dessa palavra?
Você que tem um coração de pedra aí, literalmente, cara, Deus vai tirar esse coração de pedra de você e vai te dar um coração de carne. Ele vai te dar um espírito novo. E esse espírito é o espírito dele, é o Espírito Santo. E aí sim, ele vai nos fazer andar sobre os estatutos dele, sobre os juízos dele, sobre as leis de Deus. Tá entendendo? E só assim, cara, só assim a gente vai poder lidar com a restauração, tanto da mente quanto do coração. Se você não tiver com a tua mente boa, nada na tua vida vai estar bem. Eu já começo por aqui falando nesse vídeo. Cara, lá no livro de Ezequiel, eu quero continuar nesse contexto, vai falar sobre a restauração de Jerusalém, né? Eu quero trazer essa palavra com base em Ezequiel e em Neemias, né? Porque assim, para que haja mudança, tem que haver um esforço, né? E todo esforço, ele vai levar a um processo doloroso. Por exemplo, você tá malhando, tá na academia, tá fazendo esforço, né? Tá fazendo aquele exercício físico, tá fazendo esforço físico. E aquilo gera dores no teu músculo. Para quê? Para que teu músculo ele comece a fibrosar e aí ganhar volume. Teu músculo vai crescer através da fibrose, que é um processo doloroso. Você esgarça a tua musculatura para que ela possa cicatrizar, fibrosar. E essa fibrose que acontece na musculatura, ela vai aumentar o teu volume de massa muscular. Então, assim, você de fato tem que estar disposto a passar por um processo para que haja mudança na tua vida. Nós erramos muito e muitas vezes quando delegamos a culpa do que acontece com a gente a outras pessoas. E erramos mais ainda, eu vejo isso muito acontecer no meio cristão, quando as pessoas culpam o diabo pelas coisas ruins que acontecem com elas. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que eu acho que ele, na maioria das vezes, acaba sendo teu sócio. Ele tem uma sociedade contigo, cara. 50% ele, 50% você. De verdade. Porque assim, quando nós devemos dar lugar à santidade ante a nossa vontade carnal, seja de falar um palavrão, seja de desejar o mal para alguém, seja de fazer o mal por raiva, por ciúme, por inveja, enfim. Nós, em vez de darmos lugar à santidade, darmos lugar à bondade que Deus planta no nosso coração, não. Nós damos liberdade para nossa carne atuar, a gente abre brechas e toda sujeira é colocada dentro de nós. Só que durante esse processo que eu estou falando com você, cara, toda essa sujeira vai ser retirada de você. Quando tu fala, caraca, cara, tô leve, tô tranquilo. Já perdoou alguém? Então tu deve estar entendendo o que eu tô falando, né? Quando tu tira aquele peso das costas. Já deu comida para um mendigo na rua? Sei lá, já ajudou alguém de alguma forma? Tu, pô, caramba, que sentimento bom, sabe? É mais ou menos isso que acontece quando Deus tira a sujeira do nosso coração, quando Deus nos limpa durante esse processo. Só que, cara, como eu falei, todo o processo ele é doloroso, porque ele requer esforço. Tá entendendo? Após os judeus serem retirados do exílio, né, serem autorizados a voltar do exílio no Egito, alguns judeus eles preferiram ficar onde eles estavam, no Egito, como escravos. Alguns judeus falam, cara, eu não vou voltar para lá não, tá maluco? Pô, tudo bem, eu sou escravo aqui, mas pô, eu tenho casa, eu tenho comida. Sabe qual é o nome disso? Comodidade. Quantos são cômodos hoje em dia? Né? E assim, os que voltavam
para a Judéia, para Jerusalém, eles estavam sofrendo de muitas formas. Primeiro, porque encontraram uma cidade destruída. Segundo, não tinham trabalho, né? Não tinham renda. Terceiro, eles eram livres. Mas aí, nesse contexto todo que eu estou te falando, eu estou livre, mas e aí, o que eu vou fazer agora? Tá entendendo? Neemias, ele era o copeiro do rei nessa época, né? E ser copeiro do rei era um cargo de muita importância, porque o copeiro do rei, ele provava todas as comidas, todas as bebidas antes do rei. Ele tinha total confiança do rei, né? E ele se sentiu triste quando soube da situação do povo de Jerusalém. E ele se sujeitou a jejuar e a orar muito, né, em favor do seu povo. E a Bíblia diz que Neemias andou triste durante muitos dias. E o rei via Neemias ali todo dia. Todo dia ele estava vendo Neemias. Ele conhecia o seu empregado. Ele sabia que Neemias não estava bem. E aí ele falou um dia, Neemias, né? Vou ilustrar aqui, né? O rei chegou, Neemias, vem cá. Tô te vendo meio cabisbaixo, meio triste. O que está acontecendo? Eu acredito que Neemias, né? Não, senhor rei, não é nada não. E o rei, Neemias, o que está acontecendo? E aí acho que Neemias, a Bíblia diz, né, que Neemias conversou com o rei e explicou a situação, né? E pediu autorização para ir até Jerusalém. O rei poderia falar muito bem, não, tá maluco? Você é meu copeiro, você vai ficar aqui, você é meu empregado. Só que depois de resolver alguns pormenores, né, o rei decretou que Neemias fosse até Judá, né, até Jerusalém, lhe autorizou aí, e não apenas lhe deu autorização, né, ele fez a autorização por escrito, com uma carta, porque naquela época ele poderia passar por alguns povos e ser confundido com o inimigo, com o escravo, enfim. Neemias tinha uma carta do rei, lhe autorizando, né, e além dessa carta, cara, o rei falou, olha só, você vai levar alguns homens da minha guarda com você, por segurança, e você vai levar suprimentos também para o teu povo, já que eles estão passando necessidade. Então, assim, cara, na vida, nós teremos pessoas para nos ajudar em determinados momentos. Pessoas que, de repente, no primeiro momento, cara, vai parecer impossível que ela possa te ajudar. Você nem vai cogitar a hipótese daquela pessoa te estender a mão. Só que para Deus nada é impossível, cara. Nada é impossível para Deus. Tá entendendo? A Bíblia, ela diz que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Cara, Deus ele vai usar quem ele quiser para levar aonde ele bem entender. Tá entendendo? E assim, Jerusalém estava devastada. Os muros da cidade estavam caídos. Não tinha mais portas na cidade. Não vai ser fácil você recomeçar. Na verdade, não é fácil você começar, né, a construir. E é muito mais difícil você reconstruir. Porque para você construir, você pega um espaço, tem um material e você levanta ali, né, a tua construção. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Quero levantar um edifício. Eu tenho esse espaço, eu tenho material, tenho mão de obra, levanto. Para você reconstruir, cara, você tem que primeiro limpar toda aquela área. Tem que tirar os escombros. Tem que tirar todo aquele entulho. Para depois você vir com o material e com a mão de obra. Então a dificuldade de restaurar, de reconstruir é muito maior. Durante esse processo de reconstrução, cara, é fato, você vai sofrer ataques. Vai sofrer ataques, tanto no mundo terreno, quanto no mundo espiritual. Isso aí não sou eu que estou falando, não é só a religião cristã que vai falar. Isso é comum a todos que têm uma visão espiritual. Você vai sofrer inveja, você vai sofrer maldade, você vai ser vítima de fofoca. Você pode até tentar contra a tua vida, cara, nesse momento que você esteja reconstruindo algo, né? Restaurando algo.
Quem sabe a tua vida está destruída e você está tentando restaurar, né? Academicamente, financeiramente, amorosamente. O que está destruído na tua vida? Tá entendendo? Então, assim, você vai sofrer inveja, vai ter pessoas maldosas tentando te sabotar, fazendo fofoca no teu trabalho, entre amigos, na tua família, pessoas que querem até, porra, que tua vida acabe. Vão existir Sambalate, Tobias e Gesem, cara. Quem são Sambalate, Tobias e Gesem? Eram três judeus que estavam tentando contra esse propósito de Neemias de restaurar a cidade. Cara, os caras, sabe, tipo, ignoravam totalmente o propósito bom que Neemias tinha. Os caras estavam querendo, sabe, por inveja, por maldade, destruir os planos de Neemias. Sabe, eles contrataram saqueadores para como é que se fala? Pô, a palavra fugiu, desculpa, gente. Contrataram saqueadores, sabe, para anular esse projeto, roubar as coisas na madrugada. Então, assim, a cidade de Jerusalém estava em ruínas, tá? As portas caídas, os muros quebrados, facilitavam a invasão de inimigos. E hoje, de repente, a tua vida está assim. Os muros espirituais, quero falar da parte espiritual, sabe? Estão tombados, estão em ruínas. Muito fácil do inimigo invadir a tua Jerusalém, tá entendendo? Só que Neemias, ele tinha a ajuda do povo, de alguns judeus que estavam ali, sabe? Era um trabalho grande, era um trabalho que exigia esforço, tá? Ou seja, exigia que todos estivessem unidos, em comunhão, para que pudessem chegar num objetivo comum, que era a reconstrução da cidade. Tá entendendo? Então, assim, hoje, você pode traçar algumas estratégias, mas você tem que ter sabedoria para entender quem vai somar força com você e quem vai te prejudicar, tá? Para celebrar a reconstrução de Jerusalém, ao final de todo esse processo, Esdras, ele era um líder espiritual, um líder religioso, tá? Então ele juntou o povo no centro de Jerusalém e ele leu e explicou a lei de Moisés para aquele povo. O povo conhecia a palavra já, o povo conhecia as leis, mas eles estavam doentes espiritualmente, eles estavam cansados, eles precisavam ser cuidados, eles tinham sede, tinham fome da palavra, porque a Bíblia vai dizer que muitos ouviam atentos quando Esdras lia as leis de Moisés. Eles já conheciam. O povo escravizado é o mesmo povo que andou no deserto com Moisés, cara. Eles já conheciam a lei, passada de geração a geração. Eles já tinham entendimento da palavra de Deus. Só que era um povo que estava machucado, era um povo que estava cansado, era um povo que estava doente, que precisava ser cuidado. Assim como, de repente, você que está me escutando se machucou já, está cansado, sabe? Precisa de cuidados. Assim como, de repente, as pessoas que vão até a sua igreja, cara. Igreja, eu costumo dizer que é hospital. É lugar para tratamento. Não é lugar para julgamento. O lugar de julgamento vai ter. Mas quem vai julgar não vai ser eu nem você. O juiz, a gente sabe quem é. É Deus. Tá entendendo? Então, assim, cuidar mais das pessoas é necessário para que haja uma restauração espiritual. Nós somos esse povo hoje. Esse mesmo povo de Jerusalém, somos eu, você, somos todos nós. Porque muitos de nós, cara, a gente se encontra cansado, oprimido. Muitos de nós, a gente quer voltar a arder aquele primeiro amor de quando conheceu a palavra de Deus, quando conheceu o Evangelho, as Escrituras. Só que a gente tem que amadurecer muito espiritualmente ainda para termos entendimento
E isso requer que nós sejamos cheios da palavra. A gente tem que ler mais. A gente tem que escutar mais. A gente tem que andar debaixo dos estatutos de Deus. Para sermos cheios, a gente tem que mergulhar mais fundo, nos lançar mesmo aos pés de Deus, tá entendendo? E assim, a gente não tem que esperar o alimento chegar. A gente não precisa esperar o alimento chegar. A gente tem liberdade total para falar com Deus. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Cara, cria o hábito. 5 minutinhos, 2 minutinhos por dia. Fala com Deus. Conta teus problemas. Tu não precisa contar pro teu amigo não, pra tua amiga, não. Até porque, cara, infelizmente, as pessoas vão usar a sua dor contra você mesmo. É isso que acontece. Tá entendendo? A gente tem que se lançar aos pés de Deus. A gente não tem que esperar o alimento. A gente tem que ir atrás do alimento. Tá entendendo? Além de termos pessoas capacitadas para nos ensinar a palavra de Deus, que são os líderes, cara, chega um tempo que nós, eu, você, nós somos chamados a ensinar. É o que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo. Eu estou passando o meu conhecimento de uma forma ministral. Algo que Deus botou no meu coração, eu estou compartilhando com vocês. Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor que ninguém. Só que Ele nos capacita a fazer o ID. Gabriel, o que é o ID? Versículo bíblico. Lembra? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o ID de Deus. Cara, quando você mergulha mais fundo, você sente essa cobrança, você sente essa tal maturidade espiritual. E aí, cara, tu vai conseguir entender o que eu vou falar. Existem 3 estágios na vida do cristão: o dependente, o autônomo e o distribuidor. O dependente, cara, é aquele cristão recém-chegado ou, né, recém-convertido. Cara, é uma criança ainda. Uma criança, um recém-nascido, não vai comer uma feijoada. Não vai andar sozinho. Não vai fazer higiene sozinho. Ele depende de alguém para isso. Depende do seu responsável, né? Do seu pai, da sua mãe, de um irmão mais velho. Ele é dependente. O cristão autônomo é aquele que não espera o alimento, como eu falei agora há pouco. Ele vai atrás do alimento. Ele precisa, ele sente sede, ele sente vontade de comer. E o cristão distribuidor, cara, é o cara que já está firme na rocha. O cara que, sabe, tem um propósito bem definido na tua vida. Permite que Deus defina o propósito dele também. E ele começa a distribuir a palavra de Deus. Tá entendendo? E assim, quando Esdras e Neemias, eles ensinavam a lei de Moisés, o povo, ele se comovia, ele chorava, ficava em prantos, eles ficavam desesperados, sabe? Por terem os olhos abertos com aquela verdade, cara. Pô, fico até arrepiado falando assim. Porque assim, imagina o desespero de você saber que você estava à beira do abismo. Tava, sabe? Cara, tava escravizado. Tava mendigando pão. Tava num local onde estava decretado a tua infelicidade. Só que Neemias, ele repreendeu a todos aqueles que estavam tristes. Porque, cara, era motivo de alegria e não era motivo de tristeza. Quando você olha para o teu passado e você vê tudo que você passou, beleza, foi difícil chegar até aqui. Só que, cara, tu chegou, tu tá vivo. Deus te fez permanecer firme até agora. Então isso é motivo de se alegrar. Eu quero ler com vocês aqui a palavra que está
em Isaías 43. Isaías 43, versículo 1 ao 5. Diz o seguinte: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Cara, Deus falando, não precisa temer. Eu te chamo pelo teu nome porque eu te conheço. Eu sei quem é você. Não temas, tu és meu. Vem a mim. Versículo 2: Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Cara, Deus vai dar livramento para você. Acredita. As águas não te submergerão, o fogo não te queimará. Versículo 3: Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos. Cara, tu é precioso aos olhos de Deus. Preste atenção nisso, velho. Também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Versículo 5 para a gente terminar. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te juntarei desde o Ocidente. Não temas, não temas, eu estou contigo. É Deus falando, eu estou contigo, não temas. Tu quer a palavra mais poderosa que essa? Tu quer a promessa mais viva que essa? Se tu quiser algo mais, cara, é tu e Deus. Abre a Bíblia aí onde tu tá, ora, pede a Deus uma direção, pede a Deus entendimento, para quando você leia as Escrituras, você tenha a sabedoria de entender o que Deus quer falar com você. Porque Ele pode falar uma coisa comigo, mas pode falar outra coisa totalmente diferente contigo. Porque a palavra é a revelação de Deus. Tá entendendo? Cara, é muito enriquecedor. É muito enriquecedor. Quando você pega a Bíblia e começa a destrinchar e começa a entender as promessas de Deus para a nossa vida, pô, cara, é aí que dá mais fome, é aí que dá mais sede. Tá entendendo? Eu vou preparar um outro vídeo falando dessas portas. Né? São 12 as portas de Jerusalém, as portas que foram reconstruídas. E cada porta tinha um significado. E é muito interessante, porque você consegue colocar as portas de Jerusalém e encaixar na tua vida. Eu já fiz esse estudo e eu sei como é tremendo. Para finalizar aqui, eu quero só ler mais um versículo com você. No livro de Isaías mesmo. No livro de Isaías mesmo. Capítulo 42, versículo 9. Diz o seguinte: Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vou-los faço ouvir. Cara, eu fico até sem palavras, desculpa, mas é porque é tão grandioso o que está escrito na Bíblia que eu sinceramente eu não entendo como tem pessoas que dizem: ah, cara, a Bíblia foi feita por homens, foi homens que escreveu a Bíblia. Tá. Homens escreveram a Bíblia. Só que escreveram através do quê? Se basearam em quê? Eu não sei qual é a tua religião, eu não sei qual é a tua crença, eu não sei nem se você tem uma crença. Eu só sei que lá em Apocalipse, Deus vai dizer que escreve essas cartas à igreja, para falar com João, para escrever as cartas à igreja, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu acredito nisso. Eu sei que são verdadeiras e são fiéis.
E você? Você acredita também? Deixa um comentário aí. Fala o que você acredita. Fala se você acredita na Bíblia, se você acredita em Deus. Fala se você tem fé. Fala, decreta aí que você vai restaurar a Jerusalém da tua vida. Decreta aí que você vai reerguer os muros, reconstruir as portas. Beleza? Aguarda teu feedback, tenha uma boa colheita e fica com Deus.